Questão 6, semana 5. Os combustíveis comercializados em postos estão constantemente sendo analisados devido à alta incidência de adulterações. Gasolina e álcool devem atender a normas específicas. O teor de água no álcool é um dos principais problemas. Na gasolina, são adicionados solventes que alteram as características do produto. Analise as proposições abaixo considerando aspectos relacionados ao álcool e à gasolina. 00. A água e o álcool formam uma mistura homogênea, tornando difícil uma avaliação visual da qualidade do produto. Vamos lá. A água, ela é uma substância polar, certo? E o álcool também é uma substância polar. Ou seja, eles são miscíveis, eles se misturam, certo? Um adendo, né? Um ponto importante é que a água e o álcool formam pontes de hidrogênio, o que facilita essa mistura, certo? Então, realmente, a água e o álcool formam uma mistura homogênea e visualmente a gente não consegue notar diferença, né? Diferença visual entre o álcool adulterado e o álcool com a quantidade adequada de água, certo? Um álcool que é adulterado provavelmente tem mais água e a gente não consegue notar visualmente essa diferença, fazendo com que a alternativa 00 seja verdadeira, certo? Vamos para a alternativa 1. A água e a gasolina formam uma mistura heterogênea, o que facilitaria a identificação da fraude. Vamos lá. A água é uma substância polar, enquanto que a gasolina é um hidrocarboneto, é uma substância apolar. Ou seja, eles não são miscíveis. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Como a água é polar e a gasolina é apolar, eles não se misturam. Vai ser uma mistura que tem mais de uma fase. Nesse caso aí é uma mistura que tem duas fases, uma mistura heterogênea, certo? Tanto que, quando ele fala aqui no texto sobre a adulteração da gasolina, ele não fala que a gasolina é adulterada com água, e sim com solventes. São outros solventes, provavelmente apolares, certo? E aí, nesse caso, a alternativa 1 fala que a água e a gasolina formam uma mistura heterogênea, uma mistura de duas fases, né? O que facilitaria a identificação da fraude. Verdadeiro. Vamos lá. Verdadeiro, né? 2. Uma mistura de 1 para 1 de álcool e água deve ter a mesma densidade do álcool puro e, portanto, não pode ser identificada como produto adulterado com base na medida de densidade. Vamos lá. A gente já viu, né, que um álcool adulterado com uma quantidade superior de água, ele não consegue, né, ser, digamos que, descoberto. A gente não consegue descobrir essa adulteração visualmente, porque eles são miscíveis. Um método para descobrir essa adulteração seria justamente a mensuração dessa densidade. A água tem uma densidade específica e o álcool tem uma densidade específica. Quanto menos água esse álcool tiver, mais próxima a densidade do produto vai ser próxima, né, da densidade do álcool, certo? Mais a densidade do produto vai ser próxima à densidade do álcool. Se a proporção é de 1 para 1, a densidade do produto estaria no meio, assim, né, em valores, entre a densidade da água e a densidade do álcool. Seria mais ou menos uma média aritmética, certo? Seria, na verdade, uma média aritmética. E aí ele fala, né, que a mistura 1 teria densidade igual à densidade do álcool puro. Não, se a mistura tiver proporção de 1 para 1, no caso, em quantidade de água e quantidade de álcool, a densidade vai ser um valor médio entre a densidade da água e a densidade do álcool. Aí é o primeiro erro. O segundo erro da questão fala que ela não pode, né, essa adulteração não pode ser identificada de acordo com a mensuração da densidade. Não, a densidade, ela é justamente esse fator que consegue mensurar pra gente, né, quanto de água a gente tem. Se a gente tiver muita água, a densidade vai ser mais próxima da água, da densidade da água, né? Se a gente tiver pouca água, a densidade vai ser mais próxima da densidade do álcool. Por isso que a 2 está falsa, certo? 3. A destilação da gasolina adulterada com solventes pode ser uma alternativa para identificar a gasolina adulterada.
O que acontece aqui? A destilação, ela consegue dizer pra gente quanto que a gente tem ali de solventes na mistura, porque a gente tem a gasolina líquida e esses solventes que são líquidos também. No processo de destilação que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente consegue separar líquidos que têm pontos de ebulição diferentes, ó. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. A gente consegue separar líquidos que têm pontos de ebulição diferentes. Vai dar uma tremedeira aqui, mas vai dar para ver. Aqui a gente tem a mistura, a gente vai começar a aquecer. O que tiver ponto de ebulição menor, a substância que tiver ponto de ebulição mais baixo, vai evaporar primeiro, ela condensa e vem para cá. Então, a gente consegue saber quanto de solvente a gente tem aqui e quanto de gasolina a gente tem aqui. Sabendo essas quantidades, a gente consegue tirar as porcentagens e ver mais ou menos, assim, né, a porcentagem de adulteração, enfim, quanto que a gente tem de gasolina, né, e quanto que a gente tem de solvente. Então, vamos lá. A destilação da gasolina adulterada com solventes pode ser uma alternativa para identificar a gasolina adulterada, certo? A destilação pode ser, sim, uma alternativa para a gente ver o teor de solventes nessa gasolina. Verdadeiro. E, por último, a 4,4. A água pode realizar ligações de hidrogênio com o álcool, o que facilitaria a dissolução dela no combustível. Verdadeiro. O álcool, né, tem um OH e esse hidrogênio aqui, ó, ele forma uma ponte de hidrogênio com o oxigênio da água. A gente tem aqui o hidrogênio entre dois elementos muito eletronegativos. Ele está ligado a um oxigênio por uma ligação intramolecular e ligado ao oxigênio da água por uma ligação intermolecular. Essa ponte de hidrogênio, ela facilita muito a dissolução do álcool em água, certo? Ela facilita, assim, essa mistura, a afinidade dessa mistura, fazendo com que a 4,4 também seja verdadeira. Portanto, o gabarito seria VVFVV.